Eu sempre falo que é fundamental para o advogado investir num bom computador para poder desenvolver suas atividades. E a pergunta que me fazem é em qual dos dois investir. No micro, ou seja, no computador de mesa, desktop, ou no notebook, no computador portátil. E qual deles que eu utilizo? No meu caso, eu utilizo os dois, porque cada um tem vantagens e desvantagens, características específicas que eu vou trazer agora nesse vídeo. É muito importante, em primeiro lugar, saber diferenciar as características de cada máquina. Um desktop, computador de mesa, é um computador de maior desempenho. Já o notebook, ele é um computador com maior mobilidade, indicado para quem trabalha em mais de um local. Então, a partir de agora, eu vou falar características de cada um, vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens de um desktop. Desktop é mais fácil de ser atualizado, ele é mais acessível porque ele tem um gabinete onde ficam todas as peças, todo o hardware. Então é muito mais fácil se fazer a substituição de uma peça específica, além de que todas as peças basicamente podem ser substituídas individualmente. Necessidade de um espaço muito maior para uso. O desktop, o computador de mesa, ele é composto por um gabinete, um ou dois monitores, no meu caso é um monitor bem grande, mas tem colegas que utilizam dois monitores, caixas de som, teclados, webcam, eu tenho estabilizador também, e além disso, muitas vezes a gente opta por ter uma mesa que tem um design melhor para se usar um desktop. A manutenção do desktop é muito mais barata, porque como foi dito, ele tem um gabinete onde ficam todas as peças e é mais acessível. Então isso torna muito mais barata a mão de obra para a manutenção do desktop. O desktop, o computador de mesa, também oferece a potência muito mais acessível. O que isso quer dizer? Como o desktop é composto de um gabinete, ele não restringe tanto o tamanho das peças, ou seja, do hardware. Então, toda vez que é necessário investir na potência, ou seja ela num processador ou numa memória, vai sair mais barato, porque além da peça não precisar ser tão pequena, existe maior variedade de marcas. Além disso, as marcas geralmente lançam primeiro essa peça nova na versão do desktop, para depois miniaturizá-las para o notebook. O desktop, o computador de mesa, também oferece um conforto maior para se trabalhar. Você pode investir, como é o meu caso, em um monitor bem grande, ou também investir em dois monitores. Você usa um na vertical e outro na horizontal, para poder ler com mais facilidade os arquivos de texto. Além disso, pode-se investir em um teclado e um mouse mais confortáveis, também em caixas de som, investir também numa boa webcam externa, além de tantos outros periféricos e acessórios que são oferecidos. Os desktop, computadores de mesa, têm uma durabilidade muito maior. Em primeiro lugar, e óbvio, por serem computadores que não saem do lugar. Então isso ajuda bastante, evita quedas, evita movimentações desnecessárias. Outro ponto é que eles têm um hardware mais robusto, peças maiores e mais fáceis de serem substituídas quando necessária a manutenção, ou seja, é de fácil acesso, não precisa como um notebook abrir todo ele e substituir as peças. Desvantagens de se ter um computador de mesa, o desktop. A falta de mobilidade. O computador de mesa geralmente é grande e pesado, ele tem um gabinete que fica geralmente estático no mesmo lugar, cheio de fios, de conexões, e isso é muito ruim na hora que for substituir ou que se mudar. Além de que é óbvio que a troca de lugar exige uma desinstalação e reinstalação de todos esses fios e de todos os periféricos e acessórios. Periféricos e acessórios. O notebook já vem pronto para ser utilizado. Em compensação, o desktop, computador de mesa, vai necessitar no mínimo do seu gabinete, um monitor, teclado e mouse. Além disso, tem uma infinidade de outros acessórios, como eu já descrevi, e periféricos. Maior consumo de energia. Via de regra, os desktops, por serem mais potentes e maiores que os notebooks, consomem mais energia. Além disso, também tem muitos acessórios e periféricos que o ajudam a trabalhar melhor. Isso também consome mais energia. Vantagem do uso dos notebooks. A primeira vantagem que vem à mente quando a gente pensa em notebook é a produtividade e a mobilidade. Ou seja, o notebook já vem pronto para ser usado. Você pode simplesmente ligar e usar de onde estiver. Pode se locomover utilizando o notebook, pode utilizá-lo em vários cenários. Isso facilita muito a vida de quem trabalha na rua, quem tem muitos deslocamentos, do advogado, que muitas vezes tem que estar no fórum ou tem que estar em viagem. Então essa é a primeira vantagem que vem à mente do uso de notebooks.
Tamanho e peso reduzidos. Os notebooks, por natureza, têm essa característica, e isso ajuda muito no transporte e no armazenamento. Ajuda, é claro, quem precisa trabalhar fora do escritório, quem está em deslocamento ou quem está em viagem, e aquele profissional que, obviamente, não tem um escritório. Menos cabos e maior liberdade. Via de regra, o notebook utiliza apenas um cabo para a alimentação da bateria. Entretanto, se a bateria estiver 100% carregada, o notebook poderá ser utilizado por horas sem nenhum cabo conectado e sem a necessidade de utilização de qualquer periférico. Menor consumo de energia. Os notebooks, por natureza, são menores e mais leves que os desktops. Também são menos potentes. E isso, obviamente, reflete no consumo de energia. O notebook consome muito menos energia que um computador de mesa. Desvantagens dos notebooks. O preço mais elevado. O notebook, por ser menor e mais leve, utiliza peças miniaturizadas. Então, em comparação com um desktop, para se ter a mesma potência, o investimento em um notebook é muito maior. Limitação nas atualizações dos hardwares. Os notebooks são versões miniaturizadas dos desktops. Muitas vezes a placa-mãe dos notebooks sequer permite a atualização dos hardwares, porque os componentes são todos soldados. Seria a placa on-board. Mesmo que a placa for off-board e permita essa atualização, em primeiro lugar, é difícil o acesso, é delicado para se poder trocar. As peças são muito caras e não são tão abundantes no mercado. Às vezes inviabiliza esse tipo de atualização. Durabilidade inferior. As próprias características do notebook, menor peso, menor tamanho e principalmente maior mobilidade, o tornam muito mais frágil que o computador de mesa. O computador de mesa, via de regra, nunca sai do seu local. Está num local fechado e não está suscetível ao tempo, a, por exemplo, muitos acidentes que acontecem de derramar líquidos num notebook ou de quedas, furtos e até mesmo por se tratar de peças menores e geralmente integradas na placa-mãe, quando acontece algum grande problema, o notebook simplesmente fica inutilizado. Manutenção mais cara e mais delicada. O notebook, pelas suas próprias características, é bem mais frágil que um computador de mesa. E isso requer uma manutenção muito mais cuidadosa, que tem que ser feita por um profissional autorizado. O manuseio tem que ser feito com muito mais cuidado, pois se feito da forma errada, vai acabar danificando peças e estragar o notebook. E isso, por óbvio, torna este procedimento muito mais caro e mais delicado. O uso do computador é fundamental para o nosso trabalho de advogado. Tanto os desktops, os computadores de mesa, quanto os notebooks, os computadores portáteis, têm vantagens e desvantagens. Cabe a cada um de nós saber qual o tipo de computador que vai utilizar. Então, levando em conta essas comparações que eu trouxe, eu acredito que fica mais fácil para decidir qual o melhor computador para ser utilizado.